Quando a gente dá aquele clique duplo no ícone para abrir um programa, o que realmente acontece ali por trás? É quase uma dança, uma coreografia super complexa entre o hardware e o software. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para entender o que rola debaixo do capô. Então, a grande pergunta é essa: o que de fato acontece quando um programa é executado? Entender essa dinâmica é o que separa quem apenas digita código de quem realmente constrói soluções de software que são eficientes de verdade. E para a gente desvendar essa complexidade toda de um jeito bem mais fácil, vamos usar uma analogia bem poderosa. Imagina uma cozinha industrial, daquelas bem movimentadas. Essa imagem vai ser o nosso guia para entender cada parte do processo. Para começar, vamos conhecer a equipe que trabalha nessa cozinha, que são, na verdade, os componentes de hardware essenciais que dão vida à máquina. Bem no coração da nossa cozinha, a gente tem a CPU, a Unidade Central de Processamento. Pensa nela como o grande chefe de cozinha. É o chefe que executa todas as instruções, que faz todos os cálculos, é quem põe a mão na massa. É uma peça incrivelmente rápida, mas tem um detalhe importante. O chefe não vai até a despensa buscar os ingredientes. Eles precisam ser trazidos até ele. E onde é que o nosso chefe trabalha? Na memória RAM. Na nossa analogia, a RAM é a bancada de trabalho. Tudo que está sendo usado ativamente no computador, os programas abertos, os arquivos que estão sendo editados, fica ali, em cima da bancada. A RAM é extremamente veloz, o que permite que o chefe pegue os ingredientes que precisa de forma instantânea. Agora, atenção para um detalhe crucial sobre a nossa bancada. Ela é volátil. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a energia da cozinha for cortada, puf! Tudo que estava em cima da bancada simplesmente desaparece. A memória RAM precisa de energia o tempo todo para conseguir guardar as informações. Certo. Então, onde as coisas ficam guardadas de forma permanente? No disco, seja ele um HD ou um SSD. Essa é a nossa despensa. É aqui que os programas, os arquivos, as fotos, tudo fica armazenado a longo prazo. O espaço na despensa é enorme, mas pegar algo de lá é bem mais lento do que pegar algo que já está na bancada. O que a gente vê aqui é um jogo de equilíbrios, né? O chefe, a nossa CPU, tem uma velocidade absurda, mas quase nenhuma capacidade de guardar coisas. A bancada, a RAM, é bem rápida e tem uma capacidade média, mas tem aquele problema, é volátil. E por fim, a despensa, o disco, tem uma capacidade gigante e guarda tudo para sempre, mas o acesso a ela é bem mais devagar. Ok, mas com tantos componentes trabalhando ao mesmo tempo, a cozinha não viraria um caos? Precisamos de um bom gerente, certo? É exatamente aí que entra o sistema operacional. O sistema operacional, seja ele o Windows, o macOS ou o Linux, funciona como o gerente da cozinha. Ele é o grande maestro que garante que tudo funcione em perfeita harmonia, organizando o fluxo de trabalho e gerenciando todos os recursos da forma mais eficiente possível. E esse gerente tem 3 responsabilidades principais. A primeira é o escalonamento. Ele decide qual tarefa o chefe vai fazer a cada milissegundo, otimizando o tempo dele ao máximo. A segunda é o gerenciamento de memória. Ele organiza a bancada, a RAM, para que um programa não bagunce o espaço do outro. E por último, ele cuida do sistema de arquivos, controlando o acesso à despensa, o disco, para que os dados sejam lidos e escritos de forma segura e organizada. Beleza, já temos a cozinha, a equipe e o gerente. Mas e as receitas? Onde é que a programação entra nessa história toda? Vamos ver como isso se encaixa. O nosso chefe, a CPU, só entende uma língua, a linguagem de máquina. E ela é basicamente uma sequência gigante de zeros e uns. Tentar escrever uma receita complexa só com zeros e uns seria praticamente impossível para a gente. É por isso que existem as linguagens de programação. Elas usam uma sintaxe que a gente consegue ler e escrever, e servem como uma ponte entre nós desenvolvedores e a máquina. Mas para a receita chegar no chefe, ela precisa ser traduzida. É aí que entram os nossos tradutores, ferramentas como compiladores e interpretadores. Eles pegam o nosso código, a nossa receita, e convertem ele para aquela sequência de zeros e uns que a CPU consegue finalmente entender e executar. Pronto! Agora que a gente já conhece todos os personagens dessa história, vamos juntar tudo e ver o filme completo, desde uma linha de código até a sua execução final. O caminho todo faz muito sentido, olha só. Primeiro, a receita, que é o nosso código, fica guardada lá na despensa, no disco. Quando chega a hora de executar, o gerente, que é o sistema operacional, vai lá, busca essa receita e a coloca na bancada de trabalho, a RAM. E finalmente, o chefe, a CPU, pega as instruções direto da bancada, uma por uma, processa tudo e entrega o prato final, o resultado do nosso programa. Tem uma outra forma de enxergar isso, uma analogia com o teatro que resume tudo perfeitamente.
O software é o roteiro, o sistema operacional é o diretor e o hardware é o palco. Cada um deles é absolutamente essencial para o espetáculo acontecer. E por que, no fim das contas, tudo isso importa tanto? Porque entender essa hierarquia, essa relação de dependência e principalmente de velocidade entre os componentes é o que transforma uma pessoa que apenas digita código em um verdadeiro engenheiro ou engenheira de software. Alguém capaz de criar aplicações realmente otimizadas. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão. Agora que conhecemos o palco e os atores, como é que essa hierarquia, especialmente essa diferença brutal de velocidade entre a dispensa, a bancada e o chefe, afeta a eficiência do código que a gente escreve todos os dias? Pensar nisso é fundamental para otimizar qualquer software.